Pronto. Agora, oficialmente, boa tarde, pessoal. Vamos embora para a nossa... Esqueci o número, acho que é, sei lá quanto. Oito, sexta, oito, sei lá, quinta, segunda aula de administrativo. Eu só lembro do assunto, porque finalmente não deu nada de conteúdo até agora. Ai, meu Deus, eu não me aguento com essa turma. Ó, aula passada, finalmente a gente acabou atos, hein? Meu Deus do céu, desde o ano passado, finalmente a gente acabou atos administrativos, acabou controle, e agora a gente vai para um assunto que eu particularmente acho light. Esse assunto daqui é fácil, é tranquilo. Comparado com atos administrativos e controles, daqui, meu Deus do céu, não chega nem aos pés daquelas questões aqui que vocês estavam resolvendo dos negócios lá de raciocínio lógico. Então, isso aqui é fácil. Qual é a meta de hoje? Começar e acabar a responsabilidade civil e já emendar com o próximo assunto, que é o último dessa parte 1 do material de vocês, que é a intervenção do Estado na propriedade privada. Primeira coisa que eu quero falar de responsabilidade civil do Estado. Essa responsabilidade que a gente vai estudar aqui é uma responsabilidade extracontratual do Estado. Por que é uma responsabilidade extracontratual? Porque é uma responsabilidade que não tem nada a ver com a existência de um prévio contrato. Como assim nada a ver com a existência de um prévio contrato? Imagina duas situações. Primeira situação. Eu assinei um contrato. Alguém falou comigo? Não, né? Foi? Não. Pronto. Então, imagina que eu assinei um contrato com o Estado de Pernambuco. Aí o Estado de Pernambuco não está me pagando e eu quero ser indenizada. Aí eu entrei com ação contra o Estado e, nesse caso, o Estado vai ter que me pagar uma indenização. Concorda que essa indenização é porque o Estado descumpriu o contrato? Então, a responsabilidade nesse exemplo é uma responsabilidade contratual. Agora, olha a diferença. Maria estava aqui atravessando a rua na faixa, o sinal vermelho para os carros. Aí veio um carro da administração, o motorista estava olhando o celular, não viu que o sinal fechou e atropelou Maria. Maria pode pedir indenização? Pode. Só que essa indenização tem alguma relação com o prévio contrato que Maria tinha com o Estado ou não tem nada a ver com o contrato? Nada a ver. Por isso que é uma responsabilidade o quê? Extracontratual. Então, esse assunto daqui é uma responsabilidade que o Estado vai ter por algo que não tem nenhuma relação com o prévio contrato. E essa responsabilidade extracontratual pode aparecer na sua prova sendo chamada de responsabilidade aquiliana. O que é responsabilidade aquiliana? É nome bonito para dizer que é uma responsabilidade do Estado que não tem nada a ver com a existência de um prévio contrato. Então, é isso que a gente vai analisar. E antes de falar qualquer coisa, até de entrar no assunto de fato, nesse exemplo que Maria foi atropelada, quando ela for processar, ela vai processar quem? Ela vai processar o servidor ou vai processar o Estado? O Estado. Lembra disso, tá? Você nunca processa o servidor. Nunca processa o servidor. Você processa o Estado e depois o Estado vai atrás do servidor. A gente vai falar isso daqui com calma no decorrer dos assuntos. Então, agora que a gente já introduziu, já sabe o que é a responsabilidade extracontratual, nós temos que fazer a seguinte diferença. Eita, pensei que estava aí. Não tá. A gente tem que fazer a seguinte diferença. Então, a gente faz aqui no quadro. Não tem problema. Existem dois tipos de responsabilidade. Existem dois tipos de responsabilidade. Existe a responsabilidade do tipo subjetiva e existe uma responsabilidade chamada de responsabilidade objetiva. Qual é a diferença da responsabilidade do tipo subjetiva para a responsabilidade do tipo objetiva? Nos dois, quando o particular ele quiser uma indenização, ele vai ter que provar que existiu um ato, que esse ato lhe causou um dano, que entre ato e dano existe nexo causal. Deixa eu só repetir aqui do lado. Ato, dano e nexo causal. Esse nexo causal aqui é bem facinho, porque eu sei que lá em penal dá um trabalho danado de estudar isso daqui de nexo causal. Eu não lembro bem como é, mas eu sei que tem causalidade adequada, causalidade do inferno aquático, causalidade, não sei, não lembro direito isso aqui não. Mas nexo causal aqui é bem facinho. É simplesmente falar que o dano foi causado
pelo ato. Então, se eu estou andando aqui sem querer, esbarro nessa cadeira e esse celular cai, segurei, Deus me livre, esse celular aqui cai, então existe o nexo causal entre o dano causado e alguma ação minha. Então, o nexo causal é isso, é verificar se o dano foi causado pelo ato. Só que qual é a diferença da responsabilidade do tipo subjetiva e da responsabilidade do tipo objetiva? Que na responsabilidade subjetiva, o particular prejudicado, além de provar ato, dano e nexo causal, tem que provar dolo ou ao menos culpa. Culpa, que você já estuda em penal, é igualzinho. Negligência, imprudência e, boa tarde, e imperícia. Já na responsabilidade objetiva, não precisa existir a demonstração de conduta dolosa ou culposa. Eu vou trabalhar com exemplos e com exemplo tudo fica mais fácil na vida. Mas antes de começar com os exemplos, o que eu estou dizendo desse lado daqui é que não existiu dolo ou culpa? É isso que eu estou dizendo? Não. O que eu estou dizendo é que você não precisa provar o dolo ou culpa para poder conseguir a indenização. Gosto sempre de um exemplo muito simples disso daqui, que o exemplo simples ele fica extremamente visual na nossa cabeça. Imagina que isso aqui é um hospital público, eu sou médica aqui do hospital público. Aí tem duas pessoas aqui que vão fazer uma cirurgia. João da Silva, ele vai fazer uma cirurgia no joelho. E João da Silva, 2, vai amputar parte da perna. Aí eu, médica do hospital público, peguei os prontuários, não olhei direito e adivinha o que eu fiz? Troquei. Então, quando eu troquei, a pessoa que ia fazer só a cirurgia no joelho, quando acordou da anestesia, estava sem a perna foi amputada. Essa pessoa pode pedir uma indenização, sim ou não? Pode. Se não puder, nesse caso, não pode mais nada. Então, ela pode pedir uma indenização. Ela vai entrar com processo contra o médico ou contra o Estado? Contra o Estado. Se a gente for usar o modelo da responsabilidade subjetiva, o que essa pessoa nesse processo tem que provar ao juiz? Ela vai falar, seu juiz teve uma cirurgia, ato, arrancaram minha perna, dano, arrancaram minha perna na cirurgia, nexo causal. E seu juiz acredita que isso aconteceu porque tinha um outro paciente, que era João da Silva, e o médico, de maneira negligente, trocou meu prontuário com o prontuário dele. Então, o médico, ele teve culpa. Se ele provar essas 4 situações, o Estado vai ter que provar, vai ter que pagar uma indenização. Nesse mesmo exemplo, na responsabilidade objetiva, o que a pessoa prejudicada que teve a perna amputada vai provar ao juiz? Seu juiz teve uma cirurgia, arrancaram minha perna na cirurgia, nexo causal. Observe, a equipe médica teve negligência? Teve. Mas isso precisa ser provado no processo? Não. Basta provar ato, dano e nexo causal, só isso. Então, para o particular, o que é melhor? A responsabilidade subjetiva ou a responsabilidade objetiva? Qual é o melhor para o particular? Objetiva, que é muito mais fácil provar 3 coisas do que provar 4 coisas. E a responsabilidade do Estado, se perguntar seco na sua prova, a responsabilidade do Estado é de que tipo? Subjetiva ou objetiva? O que você responde? Se vier seco, tem que falar um dos dois. Se vier a responsabilidade do Estado, ela é o quê? Objetiva. Então, você vai dizer, se vier seco, que a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Porque ser objetiva é a regra. Porque a responsabilidade é objetiva quando o dano for causado por uma ação do Estado. E, geralmente, os danos eles são causados por ação. É por isso que a responsabilidade ser objetiva ela é a regra. Só que vocês sabem que o dano pode ser causado por ação, mas também pode ser causado por o quê? Omissão. Quando o dano for causado por uma omissão, do Estado, a responsabilidade, via de regra, que vai ter exceção, ela vai ser do tipo o quê? Subjetiva. Mas por que tu responde seco que a responsabilidade do Estado é objetiva? Porque, via de regra, os danos são causados por uma ação. É por isso que essa é a resposta à regra da sua prova. É isso daqui que você vai falar. Agora, se disser o Estado, em qualquer situação, responde de maneira objetiva, é falso. Porque nas situações de omissão, a responsabilidade do Estado, via de regra, vai ser uma responsabilidade subjetiva. Por enquanto, eu vou ficar falando dos danos causados por ação. O último slide da gente é sobre omissão. A gente vê ainda hoje, nem se incomoda. Mas, por enquanto, a gente foca aqui e fala desse no final.
Ah, se perguntar assim, a responsabilidade do Estado ela é o quê? Objetiva. Que a gente tem que sempre responder de acordo com a regra. Agora, se disser, o Estado sempre responderá de maneira objetiva, apenas possui responsabilidade objetiva, é falso. Porque quando o dano é causado por alguma omissão do Estado, a regra é que a responsabilidade do Estado vai ser do tipo subjetiva. Tem, tem. E isso cai muito em prova, porque mistura com situação de preso. E preso para a área de segurança pública despenca em prova. Mas não se incomoda, vai ter um slide específico. Vai ser o último slide e a gente fala de omissão. Até aqui fechado? Tenho duas perguntas para vocês. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pergunta 1. A responsabilidade do Estado, ela é de que tipo? Subjetiva ou objetiva? Objetiva, né? Beleza. Pergunta 2. A responsabilidade do Estado não é objetiva? Pergunta 2. Quem é Estado? Viram o silêncio que gerou aqui 3 segundos de tensão nessa sala? Porque a primeira pergunta a gente está acostumado a responder. Quando eu pergunto a responsabilidade do Estado, ela é o quê? A objetiva, beleza. Mas quem é o Estado? Aí eu escutei uma administração. Administração o quê? Direta e indireta? Vamos aprofundar, porque tem muito o que falar dentro disso daí. Muita gente erra a questão de prova porque esquece da pergunta básica. O nome do assunto é responsabilidade civil do Estado, beleza. Mas quem é o Estado? Será que é todo mundo? Será que entra gente que está fora da administração? Será que é só quem está dentro? Aí, para poder falar disso daqui, a gente vai ter que entrar no artigo da Constituição, que é o único artigo que existe de responsabilidade civil do Estado. Na verdade, é esse parágrafo daqui, ó. É o parágrafo 6º do artigo 37. Deixa eu te explicar esse slide. Isso aqui é uma coisa só, tá? Eu só separei em 3 partes para facilitar o nosso estudo. Mas isso aqui tudinho é o parágrafo 6º do artigo 37. Essa primeira linha daqui, ela vai responder a pergunta falando quem danado vai ser considerado Estado. Aí vai misturar com o assunto de organização administrativa, que a gente estudou as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Aí vamos devagarzinho. Quem é que vai ser considerado Estado? Ah, vai ser considerado Estado uma pessoa jurídica que adotar o regime de direito público. Virou aula de organização administrativa. Quem são as pessoas jurídicas que adotam o regime de direito público? Quem é que entra aqui? Vou falar uma e a gente vai falando o resto. União, estados, Distrito Federal, municípios. Quem mais entra aqui? Autarquias, fundações públicas, cuidado. Empresa pública e sociedade e economia mista entra aqui? Não, porque empresa pública e sociedade e economia mista são pessoas de direito privado. As pessoas de direito público são União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e algumas fundações públicas. Porque lembra que fundação pública tem de direito público, mas tem também de direito privado. Aí ele continua aqui na Constituição e diz que também vai ser considerado Estado as pessoas jurídicas que adotarem aqui o regime de direito privado. Vou colocar uma e a gente coloca o resto aqui. Então, já vou colocar aqui a fundação pública, porque fundação pública, a gente sabe que existe fundação pública de direito público, existe fundação pública de direito privado. Aí aqui, agora sim, vem mais quem? Quem é que tem o regime de direito privado? Empresas públicas e as sociedades de economia mista. Deixa eu perguntar uma coisa. União, Estado, Distrito Federal e município é administração indireta ou direta? Já a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista é administração o quê? Indireta. E a gente sabe que a responsabilidade do Estado, se perguntar seco, a responsabilidade vai ser do tipo o quê? Objetiva. Então, se cai na sua prova assim, a administração direta e a indireta responde de maneira objetiva pelos danos que seus agentes causarem. Certo ou errado? Né? Vê só, a administração direta
E a indireta responde de maneira objetiva pelos danos que seus agentes causarem. Certo ou errado? Errado. Qual é o erro? Exatamente. É aí que vem a pegadinha. Quando eu perguntei quem era Estado, eu escutei por alto assim: a administração direta e indireta. Está falso. Sabe por que está falso? Pensa comigo o seguinte: o espaço jurídico aqui é uma pessoa jurídica de direito privado? É. A Drogasil também. A McDonald's também. Uma lojinha de roupa também. Então todo mundo é considerado Estado? Não. Porque as pessoas de direito privado, para a Constituição, só vão ser consideradas Estado para fins de responsabilidade objetiva se elas prestarem o quê? Serviço público. Então, não basta você ser pessoa de direito privado. Tem que ser uma pessoa de direito privado que preste serviço público. E isso afeta diretamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que a gente vai ter que lembrar da aula de serviços públicos. Em direito administrativo, tudo está tá interligado. O ruim é isso, porque às vezes tu se perdeu num assunto e virou uma bola de neve, porque está tudo ligado. Lembra para mim o seguinte, quando a gente estudou organização administrativa, lembra que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, vou ser repetitiva só para poder ficar organizado. A gente já sabe que são pessoas que pertencem aqui à administração indireta e são pessoas que adotam regime de direito privado. Lembra para mim o seguinte, empresa pública e sociedade de economia mista, elas podem prestar serviços públicos, sim ou não? Pode. Todo mundo da administração pode. Então, imagina o seguinte, Correios é empresa pública que presta serviço público. Compesa é sociedade de economia mista que presta serviço público. Então, eu tenho pessoas de direito privado que estão prestando serviços públicos. Logo, essa empresa pública, essa sociedade de economia mista, preencheu os requisitos da Constituição, sim ou não? Sim. O que a Constituição disse? Pessoa de direito privado que preste o quê? Serviço público. Isso quer dizer que se essa pessoa causar um dano ao particular, ela entra no conceito de Estado e a responsabilidade dela vai ser objetiva. Quer dizer que o particular, para ter direito à indenização, vai ter que provar ato, vai ter que provar dano, vai ter que provar nexo causal, mas não vai ter que provar conduta dolosa e nem culposa, porque entra no conceito da responsabilidade objetiva. Só que o que a gente viu lá atrás? Que algumas empresas públicas, algumas sociedades de economia mista, elas não vão prestar serviço público, elas vão desenvolver o quê? A atividade econômica, que a gente deu o exemplo dos bancos. Caixa Econômica é empresa pública que desempenha atividade econômica. Banco do Brasil é sociedade de economia mista que desempenha atividade econômica. Se eu tenho uma estatal que ela não presta serviço público, ela desempenha atividade econômica, ela está ou não está preenchendo os requisitos da Constituição? Não está. Que a Constituição exige que ela preste o quê? Serviço público. Se ela não está preenchendo os requisitos da Constituição, quer dizer que ela não vai indenizar pelos danos causados ou indeniza? Indeniza, mas não com base na Constituição. Indeniza de acordo com a regra do direito civil. E no direito civil, a responsabilidade das pessoas ela é do tipo subjetiva. Isso quer dizer que o particular prejudicado vai ter que provar que existiu ato, que esse ato lhe causou um dano, que entre ato e dano existe nexo causal e que aquela atuação aconteceu de maneira dolosa ou ao menos culposa, porque a responsabilidade aqui vai ser do tipo subjetiva. Vou sair da frente, dá tempo para vocês anotarem para poder fazer o resumão disso aí. Oi? É porque o Estado, a gente fala Estado no sentido amplo. O Estado aqui para a Constituição entra somente como pessoa de direito público e de direito privado prestadora de serviço público.
Quando eu falo em uma empresa pública, em uma sociedade de economia mista que desempenha atividade econômica, ela faz parte da administração, mas ela não entra na regra constitucional da responsabilidade do Estado. Aí eu puxo para o direito civil, onde a responsabilidade é subjetiva. Não, porque cai. Tá. Sim, perfeito. Aí sim. Aí sim. É porque eu pensei o seguinte: não pode cair em prova, não. Pode cair em prova. E cai demais. Essa é a pegadinha que cai. Ainda assim. Ainda assim a responsabilidade é subjetiva. Ainda assim é subjetiva. Então, perceber agora, porque se cair na sua prova dizendo que a administração direta e indireta responde de maneira objetiva, por que fica falso? Porque a gente tem que ver se aquela empresa pública, se aquela sociedade de economia mista, ela está prestando serviço público. Porque se ela desempenhar atividade econômica, ela não vai responder com base na Constituição. Ela responde com base no direito civil, e no direito civil a responsabilidade vai ser do tipo subjetiva. Então, só para testar o raciocínio lógico de vocês. Correios é empresa pública que presta serviço público. Banco do Brasil desempenha atividade econômica. No meu exemplo, você vai ser atropelado. Prefere ser atropelado por quem? Pelo carro dos Correios ou do Banco do Brasil? Correios, pronto, entenderam. Porque no Correios a responsabilidade é objetiva, basta tu provar ato, dano e nexo causal. Já no Banco do Brasil, tu ainda tem que provar conduta dolosa ou ao menos culposa. Fechado o raciocínio até aqui? Só que tem mais gente. Aí diz, não, eu já tinha entendido, não é isso? Tem mais gente e a gente estudou mais gente. Volto para a pergunta que eu fiz para vocês no início. Lembra que quando eu perguntei assim, quem é considerado Estado? Aí eu escutei por aí, a administração direta e indireta? Primeiro que já não é administração direta e indireta, que a gente tem que focar aqui nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Só que tem mais gente. Existem algumas pessoas que elas não integram a administração, não fazem parte da administração, mas elas prestam serviços públicos e a gente estudou esse povo. Quem foi? Concessionárias e permissionárias. Então, nós vamos incluir também aqui as concessionárias de serviço público e as permissionárias de serviços públicos. Então, nós estudamos isso daqui na aula de serviços públicos. Quem são as concessionárias e as permissionárias? São pessoas do setor privado que, mediante uma delegação, passaram a prestar serviços públicos. A gente deu muito exemplo com as empresas de ônibus. As empresas de ônibus, elas não integram a administração, mas elas estão prestando serviço público. Isso quer dizer que se a Borborema, o ônibus da Borborema, bater no teu carro, primeiro cuidado com o seguinte, não precisa nem fazer isso aqui, é só para poder chegar onde eu quero no exemplo. Imagina que o estado de Pernambuco, ele assinou um contrato com a Borborema. A Borborema, empresa de ônibus. Então, aqui é a Borborema. Aí a empresa de ônibus, aqui o ônibus da Borborema, ele te causou um dano, ele bateu no teu carro. Aqui está teu carro e ele bateu no teu carro. Quando tu for processar, tu vai processar quem? Tu vai processar o estado de Pernambuco ou a Borborema? A Borborema. Você sempre processa quem te causou o dano de maneira direta. E quando você for processar a Borborema, o que você vai ter que provar? Que existiu ato, dano e nexo o quê? Causal. Precisa provar dolo ou culpa? Não, porque nesse caso a responsabilidade é do tipo o quê? Objetiva. Já que a Borborema é uma pessoa de direito privado que está prestando o quê? Serviço público. Cuidado com isso daí. Você sempre processa quem lhe causa o dano. Com certeza. Vou até fazer outro esquema. Deixa eu deixar de pirangagem e botar para cá. Posso apagar isso aqui tudo? Vê só. Vou pegar aquele exemplo dali e colocar aqui. Imagina que o estado de Pernambuco queria repassar o serviço de transporte à iniciativa privada. Fez uma licitação e, depois da licitação,
Com o vencedor assinou um contrato. Contrato assinado, foi feita a delegação do serviço de transporte para a Borborema. Estou usando Borborema aqui só como exemplo, porque eu creio que todo mundo conhece a Borborema. Não é possível que tu nunca viu um ônibus ou andou nele da Borborema. Então, aqui está o ônibus. Muito bem desenhado. Essa Borborema, ela virou, no meu exemplo, uma concessionária de serviço público, porque ela participou de uma licitação, assinou um contrato com o Estado de Pernambuco e agora virou uma concessionária. Só uma coisa por preciosismo, eu não sei porque isso cai tanto em prova, mas ainda cai em prova. Imagina o seguinte, imagina que aqui está teu carro, também muito bem desenhado, está lindo, e aqui dentro tem uma pessoa, dentro do ônibus. Aí imagina que o motorista ele deu um cochilo, não viu que o sinal fechou. Quando não viu que o sinal fechou, ele bateu nesse carro e essa pessoa que estava em pé do meu tamanho, ou seja, não alcança lá em cima, caiu e quebrou o braço. Concorda que o dano foi causado tanto a uma pessoa que estava dentro do ônibus quanto a uma pessoa que estava fora? Quem está dentro do ônibus é chamado de usuário. Quem está fora do ônibus é chamado de não usuário. Não viaja, tá? Porque de vez em quando o povo vem para mim assim, professora, e se o cara do carro também anda de ônibus? Minha gente, isso não existe, é um desenho, né? Então, o que importa é o momento da foto. Na foto ele está fora, ele é não usuário. Por que eu estou colocando esses nomes? Porque eu já vi prova várias vezes dizendo que apenas os usuários podem processar. Isso faz sentido? Claro que não. Pode processar tanto o usuário quanto não usuário. Só que eles vão processar quem? O motorista do ônibus? Não, eles vão processar o Estado de Pernambuco ou a concessionária? A concessionária. Então, eles vão processar, o processo vai ser contra a concessionária. E lembra para mim, da aula de serviços públicos, a concessionária é uma pessoa de direito privado, mas que depois que ela assinou esse contrato, pode prestar um serviço público. Preenche os requisitos da Constituição, sim ou não? Sim. A Constituição diz que tem que ser pessoa de direito privado que preste serviço público. E essas pessoas vão processar quem? Vão processar só a concessionária. Esse processo é só contra a concessionária. E nesse processo daqui, o que as pessoas prejudicadas vão ter que provar? Que existe um ato, que esse ato lhe causou um dano, que entre ato e dano existe nexo causal. Essas pessoas, o usuário e o não usuário, precisam provar dolo ou culpa de alguém, do motorista, do ônibus? Não. Porque se a concessionária é uma pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade dela vai ser do tipo o quê? Objetivo. Vem mais informação, mas até aqui fechado. Só que vamos além? Vamos além. No meio do processo, se descobriu que a concessionária decretou falência. Se ela decreta falência, é porque ela não tem condições financeiras de arcar com a indenização. Então, nesse processo daqui, no meu exemplo, digamos que se descobriu que a empresa decretou falência. Se ela decretou falência, ela não tem como pagar a indenização. Se ela não tem como pagar a indenização, essas pessoas, o usuário e o não usuário, ficam sem chance de receber a indenização ou ainda tem chance? Tem chance. Vão chamar quem agora? O Estado de Pernambuco, que foi quem tinha delegado a atividade. Só que o Estado de Pernambuco, a responsabilidade dele é direta ou subsidiária? Subsidiária. O que é uma responsabilidade subsidiária? O Estado de Pernambuco ele está na reserva. Como assim na reserva? Inicialmente, o processo é só contra a o quê? Concessionária. Apenas em caso de impossibilidade é que eu chamo o Estado de Pernambuco. Cuidado com a pegadinha que eles podem fazer na sua prova, que é o seguinte, ó, responsabilidade subsidiária é diferente da responsabilidade solidária. Se o Estado respondesse de maneira solidária com a concessionária, desde o início se poderia processar quem? Os dois. E não é assim. Que a responsabilidade do Estado, vou até riscar, tá? Ela não é solidária, ela é subsidiária. O Estado ele fica na reserva. Eu vou falar outros exemplos verbais, mas vou deixar vocês anotarem aí.